Segundo episódio do podcast Além do Consórcio com Júlio Rocha, o investidor. É um prazer estar aqui com esse segundo episódio. Foi um desafio muito grande começar esse podcast, mas a gente começou e a gente já está no segundo episódio. Para você que não viu o primeiro episódio, está lá postado no meu canal Além do Consórcio, vê lá. Foi um episódio maravilhoso com o cliente Fábio, que levantou mais de 100 mil de capital de giro utilizando o consórcio. Mas, como já diz o nome desse podcast, é Além de Consórcio, tá? Então, hoje o convidado é especial, conheço mais ou menos faz um ano atrás, quando eu vim morar aqui em São Paulo. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui no mundo do empreendedorismo, né? E foi muito bom que a gente trabalha no escritório, basicamente junto no mesmo escritório, e ele tem algo muito especial para entregar para você aqui desse canal, você que vai ver esse vídeo aqui ao vivo e também para você que vai ver os cortes também, tá bom? Eu estou falando do Rafael Correia. Ele é pai, ele é economista, ele é empreendedor e ele tem muito a agregar para vocês aqui, para você que tem uma empresa, para você que quer começar um negócio. Eu quero que vocês escutem um pouco a história do Rafael, para vocês assim como eu, me inspirar como maioria dos brasileiros, né, que vem do nada, vem de outro estado, vem para São Paulo e faz a diferença no nosso mercado. Então, com você, Rafael. Prazer, Júlio. Muito prazer estar aqui. Gratidão pela oportunidade. E vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar as ideias aí com o pessoal, vamos dividir, vamos compartilhar, né? É isso. Satisfação a todos que estão aqui. Todo mundo vai ver o vídeo aí na internet, nos cortes, seja o canal inteiro, no ao vivo. E vamos lá, Júlio. Vamos bater papo aí hoje. Maravilha. Rafael, para a gente começar já com o pé direito, né, esse bate-papo, né, aqui no canal. É um tema que eu gosto muito, que é a economia, que você vai explorar muito bem aqui. Mas um outro tema também que a gente vai explorar aqui, que é o empreendedorismo. Mas antes, eu queria conhecer o Rafael, tá? Como que tudo isso começou? Quem é o Rafael lá na origem? Boa, boa. Pô, Júlio, eu comecei eu sou natural, né, de Porto Alegre. Gaúcho, Gaúcho, lá da Bonja, né? Salve para meus amigos aí da Bonja. E a Bonja é uma comunidade, Porto Alegre, uma periferia de Porto Alegre, né? Que a gente chama aqui nos centros periferia, favela, lá em Porto Alegre. Eu me formei em economia na PUC, eu consegui uma bolsa do ProUni na época, e me formei na PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, na Faculdade de Economia. Foram 5 anos, onde eu mudei a minha trajetória de vida para sempre, né? O acesso à educação, o acesso ao estudo me proporcionou que eu tivesse um outro campo de visão para onde eu ia levar a minha vida, né? E, cara, me formei em economia, tive bons empregos, né? Graças a Deus, sempre trabalhei em grandes empresas. Tive também o meu momento de trabalhar em empresas não tão boas, né? E, cara, e aí minha vida no empreendedorismo, ela vai dar ali em 2012, 2013, que eu começo a olhar o mercado de trabalho de uma outra forma. E eu começo a entender que, cara, eu quero empreender. Eu quero ser o dono do meu negócio, eu quero ser eu o patrão, né? Que nem eu falo bastante no meu pessoal, assim, né? Tipo, cara, hoje eu tô do outro lado da mesa, né? Hoje sou eu o cara que eu que pago, eu que mando Pix, eu que pago os boletos. Então, tipo, é uma transição, principalmente para as pessoas que vêm de onde a gente vem, né? Das nossas origens. É uma transição e, cara, a gente acaba sempre sendo um espelho, né? Para pessoas que acabam nos conhecendo e pessoas que vão nos conhecer depois, até mesmo para família, amigos. Tá, como que é essa transição, né, de você fazer uma faculdade de economia, né? Normalmente, não é uma regra, né, Rafael? Quando você faz uma faculdade, você é preparado para trabalhar em uma empresa, né? Eu até brinco, eu tenho um podcast que eu gravei há bastante tempo, que eu estava conversando sobre, né, fazer faculdade e tal, e eu basicamente sou analfabeto. Né? Eu não tenho faculdade e eu terminei o ensino médio de supletivo, né? E aí eu estava falando, eu me considero analfabeto. E aí eu não estudei, mas aí a minha solução foi empreender. Então eu sou um empreendedor que eu tive que empreender para sobreviver, né? Se eu fosse procurar um emprego em uma empresa, eu ia ser chão de fábrica ali, não ia ter oportunidade para crescer, né? Então o empreender para mim foi mais como uma obrigação de sobrevivência.
Como que é para você, né, se preparar com faculdade e tal, e mesmo assim decidir empreender? Porque empreender no Brasil você sabe que não é fácil, né? Cara, chegou um determinado momento da minha vida, eu tinha saído da faculdade, tive bons empregos, trabalhei na Ambev, né, fui trainee na Ambev durante um ano, trabalhei no Banco de Desenvolvimento do BRDE, Extremo Sul, tive outras passagens por outras empresas. E, cara, eu via que o processo de degrau nas empresas, né, de subir na empresa, era muito demorado. Ele não privilegiava só resultado e nem só talento. Né? E eu comecei a entender que, cara, para mim ser economista aqui vai ser muito difícil. Né? Para mim, galgar como economista de alguma instituição financeira vai ser muito difícil. E eu comecei a entender como é que funcionava ali as networks, né? Como é que a galera se posicionava. O cara que era sobrinho do cara pegava vaga, o sobrinho do amigo pegava vaga. E aí aquilo ali me deixava muito transtornado, assim. Eu tentava entender o que estava acontecendo. Cara, como que eu não consigo subir na empresa? O que está acontecendo? Por que eu não consigo boas vagas de trabalho? E aí chegou um determinado momento que eu pensei, cara, eu vou parar de passar por isso, velho. Eu tomei uma decisão, né? Quando eu tomo essa decisão de parar de trabalhar para o que eu chamo de playboy, né? Parar de trabalhar para o playboy, eu sofri muito com isso. Porque, enfim, cara, você tem um salário que você trabalha e você recebe ganha um salário, todo mês ali, né? Recebe todo mês. E, Júlio, isso vai mudar. Quando você vira empreendedor, isso vai acabar. E aí eu fiz essa transição, sofri muito, abri empresa, quebrei empresa, abri de novo, reconstruí, quebrei de novo, até chegou um momento que eu achei o ponto, né? E aí em 2013 eu acertei um primeiro negócio que era do marketing digital. Eu aprendi a fazer site, subi anúncio no Google já na época, tudo com tutorial de internet, né? Eu nunca fiz aula aí que a galera hoje faz aula. Cara, eu era modos raiz mesmo, era como que faz para subir anúncio no Google. Entrava lá na internet, pesquisava, via imagens, o tutorial na época era passo a passo, né? Com imagens e texto, passo a passo. Hoje o tutorial é com vídeo, né? Então, cara, comecei a subir os meus primeiros anúncios dos meus clientes no Google e eu vendia muito site, né? Na época, você vender um site por R$1.000, pô, era mó dinheiro, cara. Nós estamos falando de 2011, 12, 13, 14. Pô, você vender um site aí por R$1.000, R$1.500, R$2.000, era mó grana. 3 salários mínimos, era né? Quase 3 salários mínimos. E aí, cara, isso... E aí eu falei, nossa, vendi um site esse mês, eu tenho grana para 3 meses, mano. Que loucura. E aí, quando eu vendia o site, eu recebi um cartãozinho de uma empresa provedora de site que era com um brinde para me anunciar no Google, R$150 cada cartãozinho. E eu tinha muitos sites lá, chegou uma vez que tinha mais de 10 sites criados e eu tinha mais de 1.500 nesses cartãozinhos de 150. Eu falei, caraca, eu vou subir esses cartões para usar. Aí eu subi O Google dava dinheiro para você subir para testar. Exatamente. Ele dava dinheiro para a gente subir, testar os anúncios, começou a gerar leads para mim, para alguns clientes. E aí, cara, eu comecei a viver de site, né? Aí, às vezes, fazia uma atividade ou outra paralela, quando as rendas não estavam muito boas. Mas aí foi essa primeira experiência de eu ver o meu próprio dinheiro. De empreendendo. De empreendedor, sem ser carteira assinada, sem CLT em lugar nenhum. Tá. Eu quero explorar você, que você falou que é de Porto Alegre. Isso? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E eu tenho um caso de amor com Porto Alegre, porque eu sou apaixonado por vinho, né? Caraca! E carne vermelha também, né? E eu lembro quando eu fui em Porto Alegre, uns 10 anos atrás, que eu fui num restaurante, cara, aquele serviram, aquele bife daquele tamanho, é muito bem servido, né? Muito Quem cresceu aqui em São Paulo ou em Minas, que eu sou mineiro e tal, não tem aquela experiência. E outra coisa, aí eu pedi uma taça de vinho. Aqui em São Paulo, os restaurantes têm medidor né, para poder medir de dose. Lá não, lá eles enchem o copo, né? Como na Argentina, como no Uruguai, eles enchem o copo de vinho. Então eu amo o seu estado, né? Como é que foi essa transição, né? Sair do frio, que é o frio na maioria do tempo lá, frio. E vim para São Paulo nessa loucura, porque lá eu vejo que lá em Porto Alegre vocês realmente sabem viver, né? Vocês gostam de um churrasco, diversão e tal, e aqui em São Paulo não, é mais só trabalho. Como que essa transição aconteceu? Cara, o gaúcho gosta de comer bem, ele gosta de comer bem, gosta de beber bem, e logo que você
começa a ficar ali na fase dos 14 para os 15 anos, você vai para é tradicional as famílias fazendo churrasco lá, né? Cara, teu pai já te puxa ali, você fica na volta de do assador de churrasco, aprendendo a assar a carne. Já aprende desde criança a fazer churrasco. Você já fica ali na volta dos adultos, homens assando carne. O cara te ensina, aí ele corta, ele bota carvão, tu ajuda. Então, isso, você cria essa cultura no jovem, no adolescente, de estar assando carne. E quando os caras estão adultos, isso aí vira o dia a dia. Qualquer coisa é motivo para churrasco em Porto Alegre. Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul todo. Aniversário do fulano, churrasco. Festa da fulana, churrasco. Não sei o que é churrasco. Tudo vira churrasco. Então, cara, o gaúcho gosta de comer bem mesmo, em abundância. A carne no Rio Grande do Sul, ela não é tão cara como aqui no centro do país. Não é mesmo. A carne no Rio Grande do Sul é muito mais barata. E o vinho na Serra Gaúcha tem abundância, né? Aquele vinho gostoso. Exatamente. Tem abundância, né? É um dos melhores vinhos aqui do Brasil, né? E, cara, aí nessa pergunta que você fez, né? De transição, Dessa transição. Foi muito difícil, cara, crescer em Porto Alegre. Virar autônomo, empreendedor, ganhar o meu dinheiro, ok, tava fazendo. Mas ir para fase 2, tipo, ter uma empresa que fatura alto, que ganha dinheiro forte, que tem um ciclo de produção de empresa, eu não conseguia passar dessa fase, né? Tinha vários fatores em Porto Alegre e na economia local, que por mais que eu fosse bom no que eu fizesse, era muito difícil de eu passar daquela etapa. Eu era sempre visto, né, como o negão lá que faz o site, o cara preto que faz o site. Tem um negão lá que faz o site, da hora. E aí, cara, isso aí, você começa a ver que, pô, outras pessoas não tão preparadas quanto eu, não tão boas quanto eu, estão avançando. O que está acontecendo comigo que eu não estou avançando? E aí eu comecei a estudar bastante, principalmente programação neurolinguística, né, para mim remodelar o meu sistema interno, que eu digo, reconstruir meu mindset, né? Moldar meu mindset para mim poder enfrentar esse desafio. Porque senão o cara fica achando que tudo é incompetência da nossa parte, né? Certo. Tipo, eu não sou bom, eu não consigo. E, cara, não, calma aí. Tem alguns checklists que o mercado precisa para que você avance as etapas. Quando eu comecei a estudar programação linguística, eu entendi alguns desses checklists, né? Eu falei, bom, agora eu estou entendendo. A minha mente não era de empresário na época. Eu estava com a mente de um cara que queria fugir da CLT. E aí eu comecei a preparar uma mente para ser empresário. Seu posicionamento. Preparei meu posicionamento, essa palavra-chave. E aí, cara, eu comecei a me posicionar como empresário, como marqueteiro, como dono de agência, mesmo naquela época não tendo funcionários. E aí as coisas começaram a melhorar. E aí chegou um momento que, pô, em Porto Alegre não estava dando, minha vida lá não estava dando. Eu sempre batia num teto, certo? E aí eu falei, vou embora. Acho que aqui eu cheguei no meu teto, né? No meu limite aqui. Preciso fazer novos voos aqui. Preciso fazer novos voos. E aí, cara, tem toda aquela coisa espiritual, né? Santo de casa não faz milagre, né? E aí tem outros trocadilhos também que a gente pode até citar. Mas é aquela coisa, cara, eu tava em Porto Alegre, não aconteceu em Porto Alegre. Quando eu peguei e decidi mudar para São Paulo, eu preparei todo o ambiente para vir para São Paulo, enfrentei vários desafios. Cheguei em São Paulo, cara, 1 ano em São Paulo as coisas aconteceram. Tá. Depois de 1 ano em São Paulo, eu consegui abrir minha primeira agência, né? Eu tive um emprego numa agência que eu trabalhei, que era a Agência Link, que eles faziam sites para corretores. E nessa agência eu peguei toda a estrutura intelectual deles, como é que eles trabalhavam, como é que eram os processos comerciais deles, os processos de marketing, os processos internos, contrato com o cliente, como é que eles entregavam sites, como que eles faziam marketing digital para os clientes. Eu peguei todo o modus operandi deles. Trabalhei para eles durante 1 ano, fui ponta na agência Link. Eu fui o vendedor que mais vendeu lá, do momento que eu cheguei até o que eu saí. A gente fez a agência Link, a minha equipe, né, migrar de faturamento. A agência Link batia um platô lá e eles nunca conseguiam passar disso. E na minha época, com a minha equipe, e, né, bota esse bônus para mim, como eu estava muito afim de aprender naquele momento, eu ajudei muito eles a crescerem. Então eu fui para cima, eu dei o meu melhor, eu de fato dei meu sangue mesmo para aquela agência no ano que eu tive lá. E, cara, a agência Link dobrou de faturamento.
os outros vendedores, eles saíam de onde eles estavam para sentar do meu lado para ouvir como é que eu fazia as minhas ligações e as minhas vendas, né? Pode falar. Tá, não, é porque você contou um pouco da tua trajetória e eu quero colocar um ponto que você falou no começo da tua trajetória, que é muito importante, né? Tu falou, quando tu estava no começo, as pessoas te viam só como um negro que fazia site. Isso. Certo? E aí você contou a trajetória onde você foi construindo quem é o Rafael Correia hoje. Sim. Né? Eu ia até te fazer uma pergunta. Essa questão de falar o negro que fazia um site, também tem um pouco de preconceito nisso? Sabendo que hoje você, como eu, isso não leva isso como bandeira. Mas tu acha que teria um pouco de preconceito ou falta de preparação? O que tu vê nessa questão? Cara, eu vejo assim, ó, hoje com o mindset que eu tô hoje e com os resultados que eu tenho hoje, se eu voltasse no tempo lá, seria mais fácil, daria show, certo. Né? Mas eu tinha um mindset, naquela época eu tinha um mindset, né? E tem um processo cultural, existe sim um racismo social no sul do país, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba, que é o Paraná, né? O estado do Paraná. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe um racismo velado, né? Sim. Esse racismo, como é que é lá? As pessoas não te atacam, não saem te chamando de preto, enfim. Mas você não tem acesso, você não sobe. Entendi. Então, um exemplo, você é o melhor gerente do banco, preto, e aí eles dão o cargo pro cara branco. Você é a melhor mina preta no atendente da farmácia, eles dão a gerência para a moça branca. Então, no Sul, esse processo de você não subir nos degraus das empresas, isso é muito recorrente, isso é muito latente, isso tem até hoje. Hoje, como esse intercâmbio de profissionais e o acesso da mídia também em tentar melhorar a situação, isso tem diminuído um pouco. Certo? Ah, sim, tá. Mas assim, tem um filósofo que se considera como filósofo na internet, é o Ryan Santos, ele fala, negro não passa credibilidade. E tem um fundo de verdade sobre isso. Eu acredito que realmente, se o negro não se posicionar, ele não passa credibilidade. Só que olhando a tua história, olhando a minha história, eu vejo que o profissionalismo, você se profissionar, se profissionalizar Sim. no processo, tu acaba gerando a credibilidade. Sim. Claro, você tem que se profissionalizar mais? Talvez sim. Isso. Mas muito. tu gera uma credibilidade com o tempo, né? E olhando a tua história hoje, depois disso, você entendeu o jogo. Eu entendi o jogo. Né? E profissionalizou. E é disso que a gente vai falar aqui, Rafael, sobre essa questão do cara, independente se ele é negro, se ele é branco, não importa a etnia dele. Sim. Como que é esse processo, né, de você ser empregado e ser empreendedor? O que você acha que é fundamental para a pessoa tomar essa decisão e falar assim, quero abrir um CNPJ? O que tu acha fundamental, além do que você já explanou aqui, que é esse processo que você criou? Cara, eu acho que hoje, assim, o cara diz assim, eu quero abrir um CNPJ. Vamos lá. Se o cara tá querendo abrir um CNPJ, querendo virar empreendedor, pelo fato de querer ganhar mais dinheiro, vai com calma aí. Porque o empreendedor nem sempre ganha mais dinheiro. Às vezes a gente perde muito mais dinheiro. Agora, se o cara está insatisfeito na vida pessoal dele, né? Na vida profissional está insatisfeito, ele está vendo que ele não vai sair daquela situação que ele está, né? E ele entende que, putz, se eu tivesse prestando serviço para empresas, né? Produzindo aqui, eu ganharia mais, eu teria mais chance, eu seria mais feliz. E acho que felicidade aqui, ela dá o tom disso. Eu vou ser PJ porque eu quero ser mais feliz. Ok. Isso faz muito sentido. Te dá uma liberdade de não precisar... Exatamente. Né? Porque, por exemplo, no caso de dinheiro, tá? Tem profissões aí, cara, que pagam muito bem. Entendeu? O cara quer fazer um concurso público, ele fica estudando 6 meses a 1 ano, ele passa em qualquer concurso público. Sabe por que passa, Júlio? Porque hoje ninguém mais quer fazer concurso público. E o cara que quer estudar e quer passar, o cara passa no concurso público. Outra coisa... É porque as profissões de hoje, o cara quer ser influência da internet. Exatamente. Né? Ele acha que, como teve um boom de nego fazendo dancinha no TikTok Total. E ganhando dinheiro, de ser influência e ganhar dinheiro, essa geração 2000 tá achando que é fácil, né? Eles acham que é muito fácil. Eles acham que todo mundo vai ser Virgínia, enfim, tá ligado? Eles acham que é muito fácil. Eu acho que nesse ponto, muita gente tentando ir pro digital acabou largando a CLT. Então, hoje sim, se o cara tá infeliz na CLT, mas é só pro dinheiro, cara,
faz um curso profissional, se atualiza na sua profissão, busca novos cursos que, cara, 2, 3 cursos vão te encaixar no mercado e você vai ter destaque. Outra coisa, ser assíduo na empresa. Júlia, a gente recebe currículo, você contrata profissionais também. Pô, eu recebo currículo lá na agência, cara, o cara ficou 3 meses numa empresa, 3 meses na outra, 3 meses na outra e 2 na outra. Num ano, eu vi vários currículos de vários caras que trabalhavam para mim, que os caras num ano trabalharam para 4 empresas diferentes, mano. É porque eles não querem fazer o processo, né? Você entendeu? Eles não têm... eu lembro que 15 anos atrás, as pessoas buscavam emprego para poder crescer junto com a empresa, né? Essa era a palavra. Hoje não. As pessoas querem chegar numa empresa, a empresa está pronta e a empresa servir eles. Não é eles servir a empresa. Júlia, eles querem chegar gerente. Essa molecada de hoje quer chegar gerente. Então eu digo, cara, se for só por questão de financeira, faz curso, se atualiza que vão ter boas vagas no mercado de trabalho. Agora, se você está infeliz fazendo o que você faz e você vê que não tem saída, cara, vai lá, chama um contador, abre um CNPJ, estuda bem antes a área que você quer trabalhar, estuda as regiões que você quer trabalhar. Faz um estágio numa empresa que você quer. Faz um estágio numa empresa que você quer, nem que seja de graça, cara. Tem um livro muito bom que ele se chama Segredo da Mente Milionária. Do Gerhard Eicher, né? Que ele ensina isso, né? Se você quer montar algum negócio, não tem problema nenhum você fazer um estágio naquilo. Faz um estágio. Você quer ser um bom cozinheiro, faz um estágio no restaurante e vê como que é, né? Porque aí tu aprende e aí você decide. Quero montar isso mesmo? Exato. Né? Isso. E aí, nesse ponto do cara fazer essa transição aí do CLT pro PJ, cara, tem que ter coragem e entender que vai ter meses, cara, que você não vai ganhar dinheiro. Vão ter meses que você não vai faturar. Mas vão vir os meses que você vai ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que você ganhava na carteira de trabalho. E quando você tiver essa experiência desses meses bons, aí vai fazer todo sentido. Aí, cara, se nunca mais você... a minha carteira de trabalho, graças a Deus, tá lá esquecida, guardadinha e só não queimei ainda por segurança, mas tá lá. Nunca mais vou usar, Deus quiser. Eu vejo muito empreendedor, Rafa, hoje no mercado, que começou a empreender, começou a ganhar um dinheirinho, tá? E fica preocupado, né, com investimento. Esse canal aqui a gente fala sobre investimento. E aí ele fica tirando um pouco dinheiro que entra na empresa dele para poder ficar investindo em bolsa, renda fixa. O que você acha disso? Bitcoin? O que você acha disso como economista, como empreendedor? O que tu acha sobre esse posicionamento? Cara, como economista, eu diria assim, a minha análise é a seguinte: esse cara tem que entender muito da bolsa para poder investir na bolsa, né? Entender muito de ações para poder tomar uma decisão de investir em ações, entender de derivativos, de opções, entender sobre os papéis das empresas, entender sobre análise fundamentalista e análise gráfica, para ele poder tomar as decisões baseado no gráfico que ele está vendo lá, se ele vai comprar ou se ele vai vender, né? Exemplo, a empresa demonstrou um balanço que ela não cresceu o que ela disse que ia crescer. E aí isso pode movimentar o mercado financeiro, os caras começando a vender aquele papel. Mas se o cara tem um bom entendimento sobre, ele sabe que aquela empresa é sólida, que ela vai crescer nesse mercado. Se ele tiver um bom conhecimento, ele vai entender, não, esse mercado aqui está passando por uma oscilação. Então agora as empresas desse segmento, elas vão cair no papel. Então tem que ter um conhecimento muito aprofundado para tomar boas decisões. Eu acho arriscado para pequenos empreendedores, né, que a gente está falando, o cara ir lá e botar uma grana na bolsa. Eu acho que para pequenos empreendedores que estão começando a investir, querem ganhar uma grana com risco baixo, né? E acho que o consórcio que você apresenta, ele tem um risco muito baixo, quase risco zero, né? Se ele pagar as prestações certinhas do consórcio, cara, ele tem dinheiro para capital de giro, para máquina e equipamento, para carro, para casa. Mas eu não quero nem levar para o segmento de consórcio, porque você vai falar assim, ele está defendendo o consórcio. Não, a questão não é defender o consórcio. A tese que eu defendo muito sobre a questão do investimento que é o seguinte: quando tu investe na bolsa, sim, tu está investindo em outra pessoa, isso, em outra empresa. Num papel de empresa. E tu é empreendedor. Por que tu não investe em você? Né? Tu não tem confiança o suficiente para investir na tua empresa?
né? Chave. Então, é esse que é o tom que eu busco muito no empreendedor que está começando, por exemplo, eu estou construindo aí um legado de empresas aí. Certo. Não sobra dinheiro para mim investir na bolsa, porque eu tenho uma empresa X que é minha para investir. Você tem que botar todo o dinheiro nela. Eu tenho outra empresa X para investir. Eu acredito muito mais naquilo que é gerenciado por mim do que aquilo que é gerenciado por uma bolsa que eu não sei se aquele balanço está certo ou não. Exato. Vi aquele caso lá da Americana, né? Você viu? Maquiaram o balanço. Que é um grande grupo, né? De um grande empresário. Mega empresário, né? Mas o balanço estava o quê? Maquiado. Maquiado. É. Então, quer dizer, imagina o empreendedor aí que faz aí seus 30, 40 mil por mês, pega uma grana, em vez dele investir na tua empresa, investiu lá na Americana. Quer dizer, todo o seu suor tira da tua empresa, ele investe numa empresa, porque ele acredita que o cara lá é melhor gestor do que ele, e a grana dele vai embora, né? E outra, Júlio, botando um ponto de vista nisso que você colocou, exemplo, o cara tá com dinheiro na bolsa, o mercado externo, ele pode acontecer a qualquer momento, acontecer um imprevisto. A gente teve aí, né, nos últimos anos, teve a pandemia, depois teve a guerra da Ucrânia, depois teve eventos ali na região de Israel, né, com a Palestina. Pô, velho, em 5 anos teve um monte de eventos catastróficos. A gente teve o problema político no Brasil. Pô, em 5 anos foram um monte de problemas. Se esse cara não estava atento nos problemas que estavam acontecendo, e ele dormiu um dia, 2, ele perdeu dinheiro. Mas não é muito problema, Rafael? Perdeu muito dinheiro. Você concorda comigo que Entendeu? É muito problema? Muito problema. Já é um problema de você cuidar do seu CNPJ. Agora você tem que ficar preocupado com o CNPJ dos outros que você investiu. E com a política externa ainda, que vai influenciar Qualquer notícia que sai, você tem que ficar preocupado. Total. Se você investiu no agro do Brasil, você tem que ficar preocupado com a taxação do Trump. Exatamente. Pô, você viu o que aconteceu? Se você investiu no petróleo, você tem que ficar preocupado com a guerra na Rússia, sabe? Então você tem que ficar sempre atenado o que está acontecendo no mundo. Isso é um exemplo clássico. Quem estava com muitos papéis, onde as empresas têm movimentação com vendas de produtos para fora do Brasil e compra, com esse baque que teve aí do Trump, da taxação, esses papéis tiveram movimentação, oscilaram para cima e para baixo. Se o cara dormiu um dia, o cara perdeu grana, mano. Então tem que ficar atento nisso aí. Precisa ter muita atenção, ter uma corretora boa por trás, bons profissionais para te ajudar a tomar boas decisões. E hoje, Júlio, a gente sabe que o mercado não está fácil. Tem muita gente aí como corretor autônomo de investimento, muita corretorinha pequena, que, cara, os caras não estão preocupados em ajudar o investidor a crescer. Eles estão muito preocupados em ganhar a comissão deles na compra e venda dos papéis, né? Então, o investidor tem que tomar cuidado com isso. Principalmente esse nosso público que a gente está falando, que é o empreendedor que, pô, tá com um dinheirinho lá sobrando. Pô, velho, tem certeza que você vai botar o dinheiro aqui onde você não conhece? Tenta botar numa opção que você tenha menos risco. Por que você não investe mais na sua empresa? Né? Por que você não coloca mais dinheiro em tráfego pago? Por que você não coloca mais dinheiro em vendedores? Entrando nisso aí, eu tenho uma lei de investimento aqui, né? Eu acredito em 3 tipos de investimento. O primeiro investimento que eu acredito se chama experiência de vida. O que é o investimento em experiência de vida de Júlio? Eu gosto de viajar. Né? E você viaja bastante. Exatamente. Conhecer novas culturas, né? Novas comidas, novos restaurantes. Né? Isso é experiência de vida. Viajar, para mim, é uma experiência de vida. Segundo investimento que eu faço aqui na minha empresa é investimento em consórcio. Você sabe que eu só trabalho com investimento em consórcio. Sim. Aquilo que o consórcio me proporciona. Então, todos os outros meus investimentos é em consórcio. E o terceiro investimento meu é o investimento na minha empresa, que varia de quê? Investir na minha empresa é investir também em estrutura da minha empresa, investir em mais conteúdo para a empresa e tal. Eu prezo esses 3 tipos de investimento. Eu queria explorar um pouco de você, Rafa, porque eu sei que você se posiciona muito bem de pegar uma empresa, né, e direcionar ela para ela mudar de patamar. Né? Eu gostaria de explorar como que é esse processo, né? O que você aconselha uma empresa, né, estruturar, que tipo de investimento que pode ser feito na empresa para ela sair do zero e começar a galgar os novos áreas aí. Então vamos lá, vamos falar tecnicamente. Pô, o empreendedor começou a ganhar um dinheirinho ali, tá vendendo, né? Pô, tô vendendo, tô ganhando dinheiro.
que ele tem que entender? Cara, se ele segurar o padrão de vida dele um pouquinho mais, segura o padrão de vida mais um aninho e meio, e em vez dele aumentar esse padrão de vida, sair comprando carro, casa, apartamento, né? Ostentando, relojão, pá. Cara, investe na empresa. Aí, o que ele pode fazer para investir na empresa? Hoje, na nossa consultoria e na nossa mentoria, o que a gente tem? Eu digo para o cliente assim, ó, cara, quanto você está faturando hoje, tá? E quanto você quer faturar daqui a 12 meses? Planejamento de 12 meses. Planejamento de 12 meses. Então, ó, hoje estou faturando X e daqui a 12 meses quero estar faturando Y. Então, esse caminho aqui, né, ele vai ter uma curva, né? E essa curva ela vai ter momentos de subida, descida, subida, descida, subida, descida. Esse aqui é a trajetória para ele chegar num faturamento que ele quer em 12 meses. Então, ele tem faturamento de 100 mil, quer ir para o faturamento de 12 mil. Ok. A gente, para chegar nesse faturamento de 100 mil a 12, ele tem que entender que vai mudar a estrutura da empresa como um todo. O mindset desse empreendedor vai mudar para ele fazer os 200 mil. O empreendedor que faz 100 mil não é o mesmo empreendedor que faz 1 milhão e nem o que faz 200 mil. Tem empreendedor que só sabe fazer 100 mil. Já é... Faz bem. Isso está garantido. Está garantido. Mas se ele quiser mudar de patamar, ele tem que mudar o mindset. Se ele quiser mudar de patamar, ele vai ter que pensar como um cara que agora vai fazer 200 mil. Então, o que a gente consegue ajudar com ele? Com a economia, né? E com a parte de marketing. É entender os indicadores da operação dele. Quanto que está a taxa de conversão, quanto que está o ROI, quanto está o custo de aquisição de cliente, como é que está os gastos fixos, os gastos variáveis desse cliente, como é que está a vida dele, né? O que ele está tirando de Prolabore. E aí a gente consegue montar um planejamento de crescimento. Como é que a gente vai montar um planejamento de crescimento? Hoje, se eu vou dizer para você assim, ó, o meu negócio é um negócio físico, são negócios locais físicos. Então, esse negócio local físico, para ele crescer, ele vai ter que ir para 2 caminhos, inevitavelmente. Ter mais um ponto de venda na internet, certo? Além de ter o ponto físico, ter um ponto na internet. Ter um ponto de venda na internet e ter novos pontos de venda físicos. Então, se ele tem uma loja, que é um pet shop, por exemplo, ele vai ter que ter o segundo pet shop, para ele dobrar esse faturamento. Expandir a operação para outro bairro. Isso. E vai ter que ter investimento na internet, no marketing digital, para ele poder aumentar o faturamento. Beleza, o cara fazia 100 mil aqui, agora está indo para os 200 mil. Então, o que ele tem que fazer para 200 mil? Primeiramente, se ele levar o custo fixo dele, o custo variável, junto nessa operação aqui, se isso aqui acompanhar os 100 mil hoje, acompanhar para 200 mil, esse cara não vai crescer. Esse cara vai dobrar o custo dele e vai estar baseado num tripé onde o meu custo... Eu dobrei, para dobrar o faturamento, eu dobrei o custo. Aí está errado. Tá, vamos lá. É só para poder não cortar seu raciocínio, você vai continuar. Certo. Mas você falou 2 tipos de investimento, que eu quero explorar esses 2 tipos de investimento. Certo. Porque eu sou da época de empreendedorismo, que aonde a gente montava uma loja numa avenida movimentada, já resolvia o problema. Então ficava todos os empreendedores ali que tinham um negócio procurando essa avenida movimentada. Se você tivesse essa avenida movimentada, já resolvia o seu problema. Só que você colocou aqui que além de você ter essa loja nessa avenida movimentada, ter também um canal de venda na internet. Isso. Você ajuda nesse processo, porque assim, se fala muito internet, certo? Mas eu acredito, não sei se é dados reais, depois a gente pode até consultar, eu acredito que 60% das empresas não está na internet. Você ajuda a empresa a ir para a internet, Rafa? Isso, a gente monta um planejamento para que esse cara, se ele tiver no 0 de internet, ele vai já do 0 para o estágio 10 com internet. Da internet. Eu consigo hoje montar esse planejamento, tanto na parte intelectual, né? De repente o cara já tem uma agência, já tem alguém para ajudar ele, eu consigo montar esse planejamento intelectual, que a gente vai vender a mentoria ali, a partir de conhecimento bruto para ele. Se ele já tem uma agência que trabalha, isso não vai interferir no teu trabalho. Não interfere no trabalho. Porque daí eu pego o esforço de trabalho da agência e coloco o meu ponto de vista intelectual, meu processo intelectual na operação dele. Aí ele vai fluir. Senão a gente faz para ele, a gente vai pegar ali, botar a mão na obra para fazer para ele. Júlio, hoje sem o crescimento da internet, esse cara não cresce. Se ele botar a segunda loja lá naquele segundo bairro, falando da pet shop, né?
Se ele não tiver no digital, ele não cresce. Sabe por quê? Porque os caras vão demorar para conhecer a loja dele nesse bairro. As outras lojas, as outras pets daquele bairro estão tudo vendendo e ele não tá. Aí ele vai achar que o ponto é um problema. E o que acontece? O tráfego pago hoje, o marketing digital, a social media, as redes sociais, elas conseguem direcionar um fluxo de atenção de pessoas para esse segundo ponto da loja dele. E para o primeiro também. Então, hoje, sem o processo da internet, o cara não cresce mais hoje, certo? A não ser que a gente esteja falando de segmentos muito tradicionais, né? Como, por exemplo, indústria e talvez o agro. Mas, Júlio, a gente tem visto, né? Principalmente você que trabalha com a galera de investimento, tanto a indústria quanto o agro, eles estão já nessa impulsão por tecnologia. Eles estão se projetando com tecnologia, estão se modernizando, eles estão modernizando as fontes deles e os canais deles de venda, né? Então, tem que estar na internet para vender mais, cara. Quer crescer e crescer acelerado, tem que estar na internet. Agora, vamos falar de um caso simples que a gente vê milhões de brasileiros. Milhões. Eu faturo 100 mil por mês. Aí, no mês 2, ele fatura 102 mil. No mês 3, 104. Aí no mês 5 ele faturou 98, aí no mês 7 ele faturou 102, no mês 8 ele vai faturar 89, chega no mês 12 lá esse cara faturou 99. Esse cara, você tá vendo, Júlio, ele não cresceu. Ele subiu um pouquinho, desceu um pouquinho, subiu, desceu um pouquinho. Hoje, Júlio, quase todas as empresas no nosso país estão assim. Eu vou te dizer que no nosso país a gente tem as empresas que estão assim, nesse fluxo estagnado, e as que não estão. Então, hoje no Brasil, a gente tem duas empresas. As que estão no fluxo estagnado de crescimento, com crescimento estagnado, e as que não estão. As que não estão estagnadas, que estão crescendo, ou elas estão crescendo acelerado, que é um processo de crescimento mais rápido para ganhar mais escala em menor tempo, ou elas estão crescendo com taxas de crescimento bem sólidas. Então, se você que é empreendedor, está vendo esse vídeo, se você vê que você não está crescendo acelerado e você não está crescendo com uma taxa de crescimento sólida, você está estagnado, cara. Ah, não, mas tem mês que eu vendo bem. Cara, você está estagnado. Eu sou sazonal. Você está estagnado. Ou você está crescendo a taxas de crescimento acelerado, ou você tem uma taxa de crescimento constante, ou se você está nesse fluxo aqui, ó, um mês bom, outro mês ruim, um mês bom, um mês ruim, um mês médio, 2 meses médio, um mês bom, um mês médio, um mês bom, 2 meses médio, você está estagnado. E aí você está com um problemão. Por quê? O teu custo fixo está estagnado junto com você, teu prolabore não aumenta, e aí o que tem, Júlio? Esse cara vai se quebrar já já. É porque eu costumo dizer que o empreendedor ele também tem um fator sorte, né? Tem. E aí o que acontece? Aquele mês que vendeu muito, ele acha que a operação dele está crescendo. Aquele mês foi o fator sorte. Tudo deu certo, né? Tudo deu certo. Aquele cliente que não fechou 2 meses atrás acaba fechando. Exatamente. Mas não é porque ele tem um planejamento sólido para poder crescer. Ou saiu o 13º da galera, em dezembro. Alguma notícia, isso é fator sorte. Mas para uma empresa crescer sólida, ela tem que ter um planejamento, né? Isso. Eu estava até falando hoje com um amigo, tem até um amigo em comum, a gente estava falando ontem, que eu acredito muito na lei dos números, né? Eu aprendi isso desde criança. Eu acredito também nisso. Falei, você tem que trabalhar com a lei dos números dentro da tua empresa. Exato. Né? Quanto que o teu comercial... quantos leads está chegando lá para o teu comercial ligar, quantas ligações, quantas reuniões, você tem que estar verificando sobre isso na sua empresa. Porque aí você consegue saber se a empresa está crescendo ou não. Né? Júlio, te digo, a gente conversa muito, né? Eu, você, os amigos em comum que a gente tem. Cara, se o empreendedor hoje não tem na ponta da língua os indicadores da operação de marketing e vendas dele, esse cara não está crescendo e esse cara vai ter um problema logo, logo. Sabe por quê? Porque ele acha que está tudo dando certo e que, enfim, ele é bonito e ele faz o negócio acontecer. Cara, sem os indicadores de custo de aquisição de cliente, custo do lead, o CAC, né, o ROI da operação, a taxa TIR de retorno da operação dele, sem os dados das demonstrações contábeis dessa empresa. Se ele não tiver os indicadores e os números do negócio dele bem claros, esse cara vai ter um problema. Por quê? Porque quando a água bater na bunda, né, que a gente chama, cara, ele não vai saber de onde é que veio o problema. E se ele olha os números toda semana ou todo mês, ele tem ali o briefing dos números da operação dele, ele sabe
e consegue enxergar na antecipação do problema. Vamos falar de um caso aqui que está acontecendo direto. Agora vem a Black Friday, né? Os anúncios de publicidade ficam mais caros. O anúncio do Google fica mais caro, do Meta fica mais caro, TikTok, Instagram, tudo que é publicidade vai ficar mais caro agora na Black Friday, que a galera faz aquele boom para vender. O cara, que é um investidor pequeno, que ele não se preparou agora para fazer o anúncio na Black, esse cara vai ter um problema, porque o lead dele vai ser altíssimo, o lead dele vai custar mais caro. Tem gente que estava fora da internet, que agora entra na internet só para fazer a Black, né? E esse cara, agora, ele estava antes numa canoinha, num oceano aberto, agora ele está num rio cheio de embarcações. Então esse cara vai ter um problema. Os tubarões aumentando o valor. Os tubarões nadando no mesmo barco com ele. O mesmo barco que ele. Então, é preciso olhar. O empreendedor precisa saber, eu estou crescendo a que taxa? Como eu faço para crescer acelerado? Na nossa consultoria, Júlio, a gente consegue identificar em que passo que esse cara está, dos 100 mil para os 200 mil e aí por diante, e dizer, olha, para você crescer acelerado, a gente vai precisar disso, disso, disso e disso. Certo? Para você crescer, você vai precisar disso, 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 disso e disso. Você vê que para crescer, cara, é mais difícil de crescer acelerado. Porque se o cara está crescendo, você pega ali os indicadores da operação dele, os indicadores de marketing comercial e você acelera eles. O cara que não está crescendo, você precisa fazer esses indicadores. Você vai ter que produzir esses indicadores isso, com ele. né? Você vai precisar criar isso aí. E hoje os nossos empreendedores, o que está acontecendo com eles? Estão comprando muito curso aí na Black Friday, né? Para poder acelerar a empresa. Que eles não vão fazer, cursos que eles não vão fazer, para tentar acelerar a empresa, para tentar ver se melhora as vendas, para tentar ver se melhora o mindset. Rafa? Porque, por exemplo, vamos lá, assim, até é importante a gente entrar aqui nesse assunto. Você está no mercado há muito tempo, né? Se empreendendo, você não está lá todo dia lá fazendo acontecer. E a gente vê muito, né? O cara criar um curso aí no chat GPT, isso, e vender isso como aceleração de empresa. Sim. Vou fazer você faturar tanto. Growth. Né? Cara, só que eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito que precisa de uma estrutura, como tu falou aí, de 12 meses. Isso. Não é uma situação aqui, um cursinho que vai fazer isso. Exato, precisa de um acompanhamento ali e criar toda essa estrutura, né? E claro, agora a gente está nesse momento agora que é novembro, sempre acontece uma enxurrada de venda de curso para isso, tá? Então aparece muitos golpes. Todo mundo Como que você se posiciona, né, perante a isso? Porque eu, por exemplo, eu tenho um posicionamento muito, muito crítico sobre promoção na venda de consórcio, porque na venda de consórcio é um produto financeiro, né? Qual tipo de promoção eu posso fazer para vender um consórcio? Basicamente nenhuma, porque eu já entrego tudo sem fazer promoção. Sim. Porque eu já tenho esse cuidado, né? Mas pode abaixar a taxa administrativa. Quem abaixa a taxa administrativa é a administradora, né? Então não tem como fazer. Mas mesmo assim eu vejo os anúncios que agora esse grupo aqui é da Black Friday. Não é da Black Friday, sempre já existiu, né? Sempre teve. Como brindar, né, o empreendedor para que mesmo esse momento agora de chegar em enxurradas de mentoria, enxurradas de curso para ele manter o pé no chão, ele entender que o negócio dele não depende de um mês, o negócio dele depende do planejamento de 12 meses. Como você se coloca nesse posicionamento? Cara, vamos lá. Ótima posição, Júlio. Eu vou dizer para você aqui que está nos ouvindo. Vamos lá. Alguns influenciadores aí, eles entregam um curso de 3.000 horas, 700 horas, 1.500 horas de curso. O empreendedor tem tempo para poder fazer isso? Vamos lá. O empreendedor, cara, primeiramente você não tem tempo para fazer esse curso. Se você tem tempo para fazer esse curso, que você vai ficar 5 horas por dia fazendo esse curso, você não vai ganhar dinheiro. Perdeu 5 horas do dia comercial, você está ralado. Se você entrar na madrugada dentro estudando, você vai perder uma noite de sono boa, você não vai produzir bem no outro dia. Então, qual que é o tempo que te sobra? 5 horas por dia fazendo um curso digital, online? Então, cara, o empreendedor tem que fugir dessas soluções mirabolantes. Pô, velho, eu vi o cara entregando que o curso que o cara ia ficar rico lá com anúncios online. Cara, não vai ficar rico com anúncios online não, cara. Sabe por quê? Cara, você... Contrata alguém para fazer um anúncio para ele. Contrata alguém para fazer um anúncio para ele, porque você vai perder essas horas que ele vai perder tempo estudando o curso.
as horas que saiu do trabalho dele, que ele pagou o curso, ele contrata alguém para fazer o curso, para fazer os anúncios dele e bota para rodar. O que o empreendedor tem que aprender? A gerir. A pegar a mão de obra do profissional aqui, ó, beleza, tu vai fazer isso, eu vou te gerenciar. Tu vai fazer isso, eu vou te gerenciar, tu vai fazer isso, eu vou te gerenciar, para melhorar o seu tempo. Então, vamos lá. Pô, o que adianta, cara? O cara vai comprar 12 cursos de 12 influenciadores digitais, cada curso é não sei quantas horas. Cara, ele vai só perder o dinheiro. Ele tá dando o tempo de vida dele, né, para pagar um curso que ele não vai assistir. Todo mundo sabe nas pesquisas de cursos que os alunos não assistem os cursos. Eles compram para dizer que compraram, assistem algumas aulas, quando eles veem que o negócio é longo, eles saem fora. Então, o que eu te sugiro hoje? Cara, pega o nome do problema que você tem. Estou com um problema financeiro no meu caixa. Estou com um problema no marketing digital. Estou com um problema no tráfego pago. Estou com um problema em gerenciar pessoas. Estou com um problema no RH. Pega o nome do problema que você tem, lança ele no Google e vê os livros, pede livros, né? Escreve livros lá, marca livros. E lança o nome do teu problema. E aí vai vir um livro com aquele problema. Cara, vamos lá. Eu vou resolver o problema de todos os empreendedores agora. Você pegou o livro tem 200 páginas, tá? Como resolver seu problema de RH. Ou como contratar melhores pessoas. Um livro de 200 páginas. Júlio, se ele ler 10 páginas por dia, em 20 dias, ele resolve o problema do RH dele. Pronto. 10 páginas por dia. Resolvendo um problema a cada mês sem interferir na sua operação. E, Júlio, 10 paginazinhas de um livro, cara, é 30 minutinhos, 20 minutinhos. Parou aqui, vou ler uma. Pô, 2, 3, 4. Na quarta já deu 15 minutos. Pega um café, toma. Lê mais 4, vai dar 8. Já vai dar 30 minutos. Pô, você imagina se o cara cria esse hábito... Em 12 meses ele resolve 12 problemas. Em 12 meses, Júlio, ele resolve 12 problemas da empresa dele ou da vida dele. E aí ele executa. Ele executa. Se torna um profissional melhor. Entendeu? Se torna um profissional melhor. E uma coisa que eu acho muito importante, ele vai estar educado com aquele conteúdo que ele precisa. Você pega esses cursos desses influenciadores digitais aí, cara, que vendem esses cursos, cara, é um monte de baboseira que você não precisa. O cara podia ser sucinto, vender um curso de 10 horas só com o que o cara realmente precisa. Não. Aí o anúncio do TikTok, é o anúncio não sei o que do LinkedIn, o anúncio no YouTube, é o anúncio no Instagram, é o anúncio não sei o que, não sei o que. Pô, velho, não vai virar. Eu vou te falar, você não vai viver de vender cursos, de vender anúncio online, cara. São 10... Qualquer profissão aí que você pegar para você ficar bom, você precisa de 11 anos, tá? É a lei das 11 mil horas. Então, qualquer profissão, para você ficar especialista, você vai precisar de 11 anos. Essa lei das 11 mil horas, ela não falha. Você hoje é um dos caras que mais vende consórcio no Brasil, Júlio, mas você tá lá há mais de 10 anos lá, pô. Quantos anos você tá no consórcio? Mais de 10 anos. Né? 15 anos, olha aí. O Júlio é um dos caras que mais vende consórcio, ok. Mas o Júlio tá lá há 15 anos, então ele já passou pela lei das 11 mil horas. Vai acontecer. Então, cara... Abre mão de comprar esses cursos na internet, compra um livro, lança o teu problema no Google e compra o livro, que se você ler 10 páginas por dia, em 20 dias você lê o livro, se o livro tiver 200 e poucas páginas, você resolveu um problema por mês, em 12 meses você resolveu 12 problemas da sua empresa. Tá resolvido, entendeu? Pegou a dica aí, né, pessoal? Peguem a dica aí, pessoal. Não perder tempo. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente tem curto-circuito mental. Já vou falar essa palavra? Já. O que é um curto-circuito mental? Você tem muita informação, mas você não coloca na prática. Já. Né? E aí você fica com esse monte de ideias na cabeça, mas não delega isso. E você só vai conseguir desenvolver essas ideias quando você começa a delegar o teu conhecimento, né? E uma das coisas que eu criei esse podcast aqui, Rafa, foi exatamente isso. Delegar a quantidade de conhecimento que eu tenho na minha cabeça. Então, tirar uma horinha aqui no podcast para poder passar um pouco a minha experiência, né, de conhecimento de investimento, né? Isso é para poder agregar, além de tudo que eu faço, que tu já sabe já, dos webinários e tal, eu entrei um pouco nessa área aí para poder expandir um pouco, né, delegar essas informações que a gente vem tendo. Rafa, outra coisa que eu queria abordar aqui sobre a questão é como que o empresário, né, vamos lá, ele sabe que ele quer crescer, se ele está ali, ele quer sair daquele ponto ali. O que você acha? Eu vou te fazer uma pergunta fechada, tá?
para mim ter uma resposta bem prática mesmo do empreendedor agora. Ele está lá, 1 ano, 2 anos, faturando lá 120, 130 mil, né, por ano, né, e ele quer sair desse patamar. Já está investindo um pouco na internet ali, já está criando ali sua base, tem um ponto de venda. O que você acha fundamental para esse empresário sair de 120 para fazer o primeiro 1 milhão dele no seu empreendimento? O que você acha que ele precisa investir mais? Tá, cara. Aí, nesse ponto aí, dele dar essa mega acelerada, né? É uma mega acelerada. Em 12 meses, mega tá? acelerada, é um desafio para você, em 12 meses. Eu entendo que, primeiro, é pegar esse indicador da operação dele que é bom e melhorar esse indicador. Então, por exemplo, assim, o cara tem uma taxa de crescimento lá de 6%, que é o que ele cresce... Ele tem que crescer 10% aí no caso. Aí nós vamos pegar esses 6% dele e vamos dizer, tá, onde que a gente pode crescer mais? Ó, comercial dele, vamos melhorar esse comercial, vamos treinar essa equipe, vamos deixar essa equipe motivada e redonda. Vamos tirar algumas cabeças podres que já estão há 2 anos na empresa, 3 anos, que não dão mais o mesmo resultado. Cabeça podre que tu quer dizer assim? Um cara que está 3 anos na empresa, estagnado, velho, e ele não cresceu, ele está estagnado. Ó, vamos lá, você que está me ouvindo aqui, ó. Nós estamos em 2025. O profissional que está 3 anos numa empresa e não saiu de setor, não avançou, pode mandar embora, irmão. Ele é o melhor cara que faz aquilo que ele faz, ele não vai melhorar. Por quê? Porque, Júlio, se você quiser mudar de patamar com esse cara, não. Com esse cara aí que tá 3 anos fazendo a mesma coisa, pô, esse cara tá ferrado, velho. Entendeu? Pega ali, troca por uma máquina, vê o que dá pra fazer. Porque o problema é que cara ferra o crescimento dele. Se ele tá há 3 anos fazendo a mesma coisa, tem um grande problema ainda. Porque se você contrata outro para poder evoluir, a empresa começa a evoluir, ele começa a puxar o cara. E vai surgir problemas com esse cara, ó. Tudo que você implementar de tecnologia, ferramentas novas, nossos processos, ele vai ser o cara dizer, um sistema novo, uma ferramenta nova, vai botar Facebook, anúncio no Google, no Meta, tudo para ele vai ser um vamos mudar de sistema, vamos mudar de sede, esse cara, você se desfaz dele. Pega um time que você tem que montar para você crescer rápido no teu comercial. Um cara sênior, um senhor mais velho de idade, na faixa de seus 60 anos para cima, 50 anos para cima, pega um tiozão velho, tiozão de idade, certo? Traz para tua equipe, alguém que quer se realocar no mercado de trabalho, traz um tiozão cheio de experiência. Pega um moleque novo ou uma menina nova, faixa dos 21 anos a 25 anos. De 21 a 25 anos a faixa etária tá ótima. Você vai ter um cara jovem, cheio de energia, né? Um cara ou uma moça jovem, cheio de energia, aliado à experiência de alguém que tem muita experiência, muita bagagem. E quer se alocar. Aí, se você já tem 2 vendedores bons ali, eles vão treinar eles, você vai ver como que vai dar match a tua equipe. Outra coisa, traz alguém do Nordeste do país, do Norte do país, né? O pessoal que vem do Nordeste é um pessoal que tem muita garra, muita vontade de trabalhar. O cara vem para São Paulo para vencer. Eles vêm para São Paulo para vencer. Então pega uma galera dessas que veio do Norte do país, do Nordeste do país, bota na equipe. Pega uma mulher que é mãe de família, certo? Por que mãe de família? A mãe de família tem muitas responsabilidades, então ela não vai faltar ao serviço. Ela não vai deixar de ir ao serviço porque ela é mãe de família. Então, pega uma mãe de família. Pega um cara que paga pensão alimentícia. Se esse cara não pagar pensão, você sabe que ele vai ter um problema. Então, até para você montar a sua equipe, você já tem que pensar montando uma equipe nos dias de hoje. Estamos em 2025. Se você pensar em pegar aquela equipe pelo currículo, os caras bonitinhos do currículo, você vai ter um problema, meu irmão. Em 2025 você tem um problema. Em 2018... eu tinha um gerente que ele contratava para a equipe dele só mulheres bonitas, né? E aí a gente estava tendo uma reunião, falei, cara, por que aqui a equipe aqui, nós estamos tendo aqui só mulheres bonitas, só paniquete e tal, né? Aí ele falou assim, não, porque só as paniquete e as mulheres bonitas, elas têm mais persuasão para vender. Eu falei, faz o seguinte, eu quero que você demita todo mundo e muda a regra. Eu quero que você contrata não mulheres bonitas. Eu quero que você contrata mulheres normais, que não precisa ser bonita, mulheres normais, que não precisa ser bonita, e que se elas for casada, que ela seja casada com um homem bonito. E homens feios,
que se não for casado, que seja casado com mulher bonita. Sabe por quê? Porque se o cara é feio e ele está casado com uma mulher bonita, esse cara tem um poder de convencimento. Ele tem um e poder se a de mulher persuasão não é bom. tão bonita, não é tão, né? E é casada com um cara bonito, ela tem um poder de convencimento. É esse tipo de profissional que eu quero aqui na equipe. O que você acha disso, Rafa? Cara, acho bem pertinente. Assim, A gente saiu de um nível da empresa lá, a gente estava vendendo assim 1 milhão, 2 milhões, a gente começou a vender 5 milhões por causa dessa troca de mentalidade. Porque eu tinha um monte de pessoas na equipe que não sabia dizer não. Porque se a mulher é bonita, ela não recebe não. Ela não recebe se o cara não. é bonitão, por exemplo, ele não recebe não. recebe não. Ele não sabe a dificuldade que é um cara que tem a carranca que nem eu, de ir pro mercado para arrumar uma namorada. Toda hora não. A gente fica cascudo, cara. Fica. Então isso facilita um pouco na venda, né, no mercado, entendeu? Você receber não. Eu acho que quando você fez esse processo seletivo, Júlio, que você redefiniu essas estratégias, estava ali subentendido que a pessoa tenha um poder de persuasão, né, para essa vaga, porque faz todo sentido. Exemplo, o cara bonito e a mulher bonita, eles não recebem não. É muito difícil deles receberem não, né? No mercado de trabalho, enfim. Então, acho que você acabou subentendido selecionando pessoas que tinham um bom poder de persuasão. No mercado de trabalho, hoje, como a gente está num processo de mudança, os jovens já não querem mais trabalhar nas empresas, e as pessoas que estão nas empresas querem ficar 3 meses, 4 meses nas empresas. A gente tem que realmente fazer novas alocações em equipes e em pessoas para encontrar perfis ótimos para aquele projeto. Sim. Por que eu digo perfil para o projeto? Porque, cara, quando esse projeto acabar, não faz sentido mais aquelas pessoas lá. Exemplo, vamos falar daquela empresa que queria crescer, né? Pô, o cara montou o time para crescer acelerado. O objetivo dessas pessoas era levar a empresa de 100 mil para 1 milhão. E aí ele montou um time que vai ajudar ele a fazer isso aí. O comercial dele vai produzir mais, vai engajar mais e vai vai ter uma taxa de crescimento maior do que a galera que estava antes. Então, acho que você tem que montar as equipes por projetos. Por projeto, para crescer. Para crescer. Aí não quer dizer que essa equipe que tu montou para levar a empresa a 1 milhão, pode acontecer que quando chegar a 1 milhão, algumas dessas pessoas vai evoluir para ir para 2, 3 milhões, mas as outras vão ficar no caminho. Algumas vão ficar com certeza. Com certeza vão ficar no caminho. Elas não vão avançar. Porque quando você foi para 1 milhão, você foi com aquele mindset para aquela jornada. Agora você está indo para os 10 milhões, por exemplo. Aí é um outro mindset. É um outro nível de pessoas, uma outra postura, um outro desejo de pessoas. Até eu te digo, para você ir para novos estágios, até as pessoas com outros estágios emocionais. Vou te fazer uma pergunta polêmica preparam. agora, tá? Para o pessoal que está nos vendo aqui. Você acha que tem como, tá, uma empresa, né, criar mecanismo para que fazer com esse mindset, nome bonito isso aí, né? Cresça junto com a empresa? Tem. Para que você não tenha muito desgastes em fazer um novo projeto, novas pessoas? Você acha que tem uma possibilidade de juntar essas duas coisas? Eu acho que tem, assim, ó, hoje os que vendem mentoria de mindset, né, eles ajudam muitos empreendedores e pessoas que estão querendo crescer a implementar o mindset da empresa, né, implementar a cultura da empresa para os projetos que a empresa está se encaminhando, não é muito difícil. Os colaboradores mais antigos conseguem passar isso para os colaboradores novos. Agora, você precisa entender que você precisa ajustar o mindset dessa galera para os estágios que você está indo. E, às vezes, a cultura da empresa não tem esse mindset que você está indo para o estágio A. Vamos te falar de uma startup, por exemplo. Um exemplo de uma startup. A startup vivia num mundo onde tudo era da hora, jogo de bilhar, cervejinha, happy hour, beleza, faturava bem, tinha um resultado muito bom. E aí entrou um fundo de investimento, botou 10 milhões nessa startup e agora vai para outro nível. Só que agora, cara, com esses 10 milhões, o reporte não é mais para o CEO da empresa e não é só funcionários felizes. Ele tem que dar resultado para o investidor, para aquele fundo de investimento que botou. Todo dia ele é cobrado. Todo dia ele é cobrado. E aí, cara, o happy hour e a festinha, que era a cultura da empresa antes... Acabou. Que era da hora, esse negócio vai você começar olhado de cima. Tipo, mas não estão batendo meta e tem happy hour todo final de semana. Beleza, dobraram a meta, bateram a meta. E aí você começa a ter holofotes na cultura da empresa, onde
essa parte da cultura da empresa não está preparada para levar a empresa para aquele projeto que ela está indo. E aí você tem que redefinir o mindset, tem que ajustar, tem que setar fatores, né, para definir. A cultura da empresa, ela não é uma coisa, não é uma coisa parada, sólida. A cultura de uma empresa, ela é volátil, eu digo para você, ela tem que ser líquida. A cultura de empresa tem que ser líquida. Por quê? Porque, cara, uma empresa que está indo para novas fases a cada ano que passa, ela precisa saber ser maleável, ela precisa mexer no mindset dos seus colaboradores, precisa tirar peças, repor peças, entendeu? Então, eu acho que é isso. Se você tem uma coisa, não, mas a gente sempre fez isso assim. Cara, vocês sempre fizeram isso assim nessa faixa de faturamento. Para ir para essa, é desse jeito aqui. Tá, eu sei que você é muito fã de startup, muito fã de investimento e tal, né? Você defende muito essa bandeira, que a empresa precisa de capital para fazer aporte, para crescer. E você sabe muito bem, você sabe meu posicionamento, sim, que eu sou contra isso, sim, né? Sim. Eu sou o empreendedor antigo, né? Para mim, a empresa, ela cresce com o próprio dono, com o próprio investimento, se reinvestindo. Eu sou muito fã, por exemplo, do velho da van, né? Não tem investimento de fora. Ele vai lá e faz acontecer. Por que eu tenho esse posicionamento? Eu não quero ser mandado em ninguém, né? Eu não quero com uma startup, por exemplo, hoje se uma empresa chegava assim, Júlio, eu tenho a Open Space lá, que é uma startup que a gente criou, a gente está trabalhando já faz 4 anos com ela. Se uma empresa falasse, Júlio, vou pôr 500 mil lá na startup, vou pôr 1 milhão lá, mas agora você tem que prestar conta para mim. Eu falo, tchau, cara, deixa minha empresa lá. Tá entendendo? Assim. Porque eu não quero ter esse patrão, né? Mas você é muito apto nisso. Você acredita, tá, que é possível o empreendedor crescer com o seu próprio capital? O que seria o capital? Capital do cliente, com o próprio dinheiro do cliente. Você acha que isso é possível nos dias de hoje, mesmo com todo esse... Olha, Júlio, eu acredito que nos estágios iniciais da empresa, que é ali as primeiras fases de faturamento, até 100 mil, até 1 milhão, o cara consegue crescer muito bem com o capital do cliente. Que é com as vendas que entram na empresa, a empresa crescer. Mas, cara, chega uma parte da empresa que você está já com uma estrutura de custo fixo muito alta. E aí, cara, o capital do investidor, o capital do investidor vai te dar uma injeção de adrenalina. Para poder fazer acontecer. Para poder fazer acontecer, mas ao mesmo tempo que esse capital do investidor te dá uma injeção de adrenalina, tem uma equipe de médicos ali do teu lado. Se acontecer alguma coisa, você está medicado, você tem um médico ali para te ajudar. Isso quer dizer o quê? Você tem uma equipe, né, que esse suposto investidor, ele não vai entrar só com dinheiro, ele pode entrar com capital intelectual, ele vai te indicar pessoas, você vai ter novos relacionamentos nessa fase. Então, além do dinheiro, você tem acesso a uma nova bagagem, network ali que você talvez não tinha, que você não teria antes, e isso vai te ajudar para que você tome boas decisões e, cara, quando no momento que você flutuar ou oscilar, você tá preparado para aquelas flutuações e oscilações, entendeu? Tem uma parte da empresa, tem uma fase da empresa que é bom você trabalhar com capital de terceiros, que isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade e segurança, mas a injeção de adrenalina tá ali, cara. Você vai ser cobrado, né? Ah, maravilha, Rafa. Ô, Rafa, a gente já está chegando pro final desse bate-papo, né? A gente explorou muitas coisas bacanas aqui, de aceleração de empresa, de investimento na empresa, né? Como tirar uma empresa aí de faturamento de 100 mil a 1 milhão. A gente já chegando nos minutos finais. E eu queria entender um pouco dos seus próximos passos agora, Rafa. Qual que é o seu próximo posicionamento, né, para 2026? Do que mais você vai estar investindo? Qual que vai ser seu foco mais agora nos próximos 2026, que falta aí tipo 60 dias, a gente já está entrando no novo ano, né? Eu sei que você investe em vários setores diferentes, né? Além de acelerar a empresa, você também tem outros setores. Qual que vai ser seu foco para 2026, Rafa? Júlio, 2026 tá chegando já para mim um aplicativo que é o Tô Aqui. É um aplicativo de mobilidade urbana e entregas. Então, ele é um aplicativo que a gente vai aí trabalhar um mercado aberto para concorrer aí com iFood, 99 e Uber.
Então, é um aplicativo de mobilidade urbana entregas para isso. O objetivo não é ser maior do que os aplicativos estão aí, mas a gente adquirir um pouquinho de mercado com a parcela que está insatisfeita com os aplicativos que estão aí. Então, a gente preparou um plano e está saindo já estamos a vias finais de lançar os aplicativos na loja. Acho que até dezembro desse ano já tem os aplicativos e a gente está começando essa operação. Uma operação que a gente vai vender franquias, então o cara vai poder comprar a operação do Tô Aqui na cidade dele. Isso vai ser bem legal. Então, por exemplo, se está numa cidade X, você vai ter a sede do Tô Aqui lá na tua cidade, que é para o quê? Para você receber lá o motorista de aplicativo, você receber lá o comerciante que quer fazer as entregas pelo nosso aplicativo, você receber o lojista que quer fazer as entregas pelo nosso aplicativo. Então, o Tô Aqui vai ter todo Tô Aqui, em toda a cidade, tem uma sede de apoio da Tô Aqui para esse lojista. Isso é o que vai ser vendido na franquia, né? E aí, cara, a gente está reposicionando agora a agência Anúncio do Bairro. Estamos reposicionando ela para trabalhar bastante agora crescimento e aceleração. Porque a gente entende que o tráfego pago, o marketing digital, ele é um ponto, ele vai até um limite. E às vezes, cara, eu tenho clientes na agência que eu nem sei por que o cara me paga. O cara me paga todo mês um valor fixo, todo mês ele bota o mesmo em anúncio, todo mês ele tem o mesmo resultado, ele não cresce nada. Então, a gente vem moldando, né, o crescimento e aceleração, que é para atuar só com empresas que já decidiram o que querem. Eu quero crescer acelerado ou eu quero crescer. Então, a gente vai fazer o diagnóstico e a gente pode ir lá vender os serviços, né, de crescimento e aceleração ou a parte intelectual do processo, né? Que é porque você fica fazendo um trabalho ali que não te dá tesão nenhum, né, Rafa? Não. Fazer a mesma coisa o mesmo mês, a empresa faturando a mesma coisa o mesmo mês. Parece que você não está contribuindo com o crescimento daquela empresa, né? Júlio, e eu não sei como esses empreendedores, cara, como eles não enxergam isso. Todo mês eu vendo 20, todo mês eu vendo 50, todo mês eu vendo 60, 50, 70, 100. Cara, mano, você não parou para entender que não tem alguma coisa errada? Tipo, por que você está investindo as mesmas coisas todos os meses? E eu chamo os caras para conversar, mostro os resultados, mostro os números, convido eles para avançar, mas a galera tá feliz com aquele resultado ali. Então, agora, esse nosso reposicionamento do Anúncio do Bairro de crescimento e aceleração, né, eu entendo que a gente vai ajudar muito mais empresas. Isso aí não tem a ver com o que a gente falou aqui, Rafa. O cara pega o dinheiro da empresa e investe em outras coisas. É tudo isso aí. Né? Pega o dinheiro e fica investindo até em joguinho, pega o dinheiro da empresa, vai lá e compra um carro. Exatamente. Pega o dinheiro da empresa, vai lá, se endivida com financiamento imobiliário. E fica travado e não tem mais recursos para poder colocar ali. Pega o dinheiro da empresa, vai para uma viagem pro estrangeiro, tipo, em 12 vezes a CVC. Porra, velho, faz alguma coisa com esse dinheiro que seja produtiva para ter Faz um consórcio. Faz um consórcio, né? A gente tá falando, né? Tem boas opções de capital de giro pro cara se alavancar. Você sabe que tem como fazer capital de giro com consórcio, né, Rafa? Sim. Eu tava até falando para vocês. São boas opções, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? O que acontece, pessoal? O consórcio, ele é um produto financeiro. Se você saber utilizar ele, você pode utilizar ele para comprar um carro, para comprar um imóvel, para alavancar e fazer capital de giro. Você só precisa saber utilizar ele. Né? Se você não sabe utilizar, aí não precisa nem fazer, né? Porque fazer um consórcio só para poder pagar a parcela é melhor não fazer, né? Júlio, falar para você, a primeira casa que a minha mãe comprou foi com consórcio. Aí, que maravilha. Ela pagava lá os boletos do consórcio. E aí, cara, chegou um tempo, 2 anos e meio que ela estava pagando, acho que ali pro 3º ano que ela estava pagando, 2 anos e meio. Pro 3º ano, ela foi contemplada. Deu um lance, foi contemplada e, cara, fez a compra da casa com consórcio. Ai, que top. Maravilha. A gente está chegando no final, já falei isso pela 2ª vez, tá? Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui no podcast Além do Consórcio, tá? Com Júlio Rocha, o investidor. Hoje a gente teve um convidado aqui especial, que é o Rafael Correia. Então, se você quer, você que está vendo nosso podcast aqui, você que é empreendedor, ou você que ainda não é empreendedor, mas quer começar a empreender e quer começar da maneira certa, acelerando o seu negócio, não importa quanto que você está faturando. Se você quer crescer 10 vezes o seu faturamento aí, a gente vai deixar o contato do Rafael aqui e também as redes sociais para você seguir o Rafael, seguir o trabalho dele e
também ter acesso aí, né, quando ele lançar a franquia, né, que vai ser agora no começo de 2026, né, e conhecer mais o trabalho do Rafael, tá? E crescer a tua empresa. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast. Eu agradeço, Júlio. Seus últimos minutos aí para poder deixar uma mensagem para o nosso público. Júlio, eu te agradeço a oportunidade de estar aí batendo papo com a galera, trocando ideia. É muito bom, né? Conversar, falar de negócio, falar de grana, falar de vida, né? Porque hoje a gente está falando de dinheiro, nós estamos falando de vida, né, Júlio? Então, eu acho que é muito bom. Obrigado pelo espaço. E quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, coloca Anúncio do Bairro Agência, ou Agência Anúncio do Bairro, que você vai achar lá a gente, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, que são as mídias que a gente tem. Então, Anúncio do Bairro Agência ou Agência Anúncio do Bairro, você nos acha tanto no YouTube, no Google, Instagram, todas as mídias. E se você entende que você está estagnado, que a sua empresa não está crescendo, né? Quer fazer um diagnóstico? Pô, chama a gente lá, bate um papo para falar sobre crescimento e aceleração, ok? Nós estamos aí para poder te ajudar nessa parada. Obrigado pelo espaço, Júlio. Até o próximo.